Como fazer a adaptação de um novo gato à nossa casa? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos. Eu sou o Guilherme Rezende e hoje a gente vai ver qual é a maneira correta de fazer a adaptação de um novo gato à nossa casa. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no clube. É muito comum quem já tem um animal em casa querer trazer mais um para poder ter ali no convívio. Seja porque uma criança está pedindo, porque o animal que está em casa está ficando muito sozinho, ou porque a gente gosta mesmo. Porque vamos combinar, né, gente? Gato é tudo de bom. Só que antes de trazer um novo gato para dentro da nossa casa, a gente tem que analisar o gato que já vive com a gente. Porque, afinal de contas, é ele que vai receber um novo companheiro ali no convívio dele. Os gatos têm um comportamento um pouco diferente. Eles são animais que não gostam necessariamente de ter um outro animal convivendo com eles. São animais que gostam mais de isolamento, são animais tão sociáveis. Então, antes de trazer um novo gato para dentro da sua casa, veja como é o comportamento do seu animal. Pare um pouquinho e analise o seu animal para ver se vai ser interessante para ele ter um novo gatinho ali convivendo com ele. Depois que você parou e analisou e viu que é interessante trazer um novo gato para dentro da sua casa, é interessante que aconteça um processo de adaptação na chegada desse novo animal. Além de evitar brigas, esse processo de adaptação vai facilitar a convivência dos animais dentro da sua casa. O processo de adaptação tem como objetivo trazer o maior conforto para o animal que já vive com você, porque afinal de contas é ele que está recebendo um novo companheiro. A gente tem que lembrar que o gato é um animal territorialista, então ele vai ter que dividir o espaço que é 100% dele com o novo animal que está chegando. Então a gente tem que buscar meios, buscar mecanismos de fazer com que essa chegada de um novo companheiro seja um processo calmo, um processo tranquilo, que ele não se sinta agredido, que ele não se sinta invadido durante esse processo. Antes de levar o novo gato para sua casa, é interessante que você faça uma ida ao médico veterinário, para que ele passe por um processo de avaliação, onde vai ser feita a atualização do cartão de vacinas, a vacinação vai ser atualizada, a vermifugação e o controle de ectoparasitas, de pulga e carrapato. É interessante também que sejam feitos alguns exames, como hemograma e perfil bioquímico, para saber se o animal está bem, e principalmente FIV e FeLV, que são duas doenças muito importantes na clínica de felinos. O objetivo dessa ida ao médico veterinário é verificar se a saúde do animal que está chegando na sua casa está ok e, além disso, preservar a saúde do animal que já vive com você, já que ele vai ser exposto ao animal que ele ainda não convive. Após a saída ao veterinário e a gente veja que está tudo ok, que o animal está bem, e você for levar esse novo animal para sua casa, é interessante que esse processo de adaptação seja feito por etapas, que a gente siga algumas etapas para que esse processo seja gradual, tranquilo e que respeite a natureza tanto do gato que já vive com você, quanto do gato que está chegando. A primeira fase do processo de adaptação do novo gato em casa é a chegada com esse novo animalzinho. Nessa fase, não vai acontecer contato nem físico nem visual entre o gato que já vive com você e o gato que está chegando. Nesse processo de chegada, você já vai ter separado um cômodo exclusivo para esse novo animal, onde vai ter caminha, comedouro, bebedouro, arranhador, caixa de areia e brinquedos novos, todos exclusivos para esse novo animal. Quando você chegar, você vai levar esse animal direto para esse ambiente preparado exclusivamente para ele. Mesmo sem ter visto um novo gatinho chegando, o seu gato antigo, com certeza, vai notar a presença de um novo animal dentro de casa pelo cheiro. Você deve garantir que a vida do seu antigo animal permaneça normal, não aconteça nenhuma mudança na rotina dele, mudança de alimentação, de água, nada de brincadeiras, nada que faça com que a rotina dele se altere. Você deve, nesse momento, oferecer uma melhor ainda qualidade de vida para ele. Mais carinho, mais brincadeiras, um petisco mais agradável, para mostrar para ele que a chegada desse novo animal tornou a vida dele mais agradável e mais prazerosa. Uma das formas que a gente tem
de tentar iniciar a interação entre os dois animais é na porta do cômodo que esse novo gatinho está, colocar ali alguns petiscos, algumas comidinhas que o seu animal antigo já gosta, para que ele comece a associar o cheiro do animal que está chegando com prazeres, com coisas gostosas na vida dele. Isso vai começar a fazer algumas conexões no sistema nervoso dele, mostrando que aquela chegada desse novo companheiro é uma coisa agradável para a vida dele. Não existe um tempo pré-estabelecido de duração dessas fases de adaptação. Você vai ter que observar as reações que o seu animal antigo está apresentando. Você deve ver que ele está mais relaxado, mais confortável. Ele vai começar a fazer marcações no ambiente, principalmente esfregando o rostinho, esfregando o corpo na porta onde que esse novo animal está. Isso é uma das formas que ele vai demonstrar que ele está mais relaxado, mais confortável com a chegada do novo companheiro. A fase 2 do processo de adaptação é feita com a adaptação de cheiros. A gente tem como objetivo fazer com que o animal se acostume com o cheiro do outro. Você vai pegar toalhas ou paninhos que estavam na presença de um animal e vai levar para o outro. Tanto que estava no animal novo vai levar para o antigo e que estava com o antigo vai levar para o novo. Isso faz com que os animais comecem a se conhecer. Uma das formas da gente estimular que esse conhecimento seja, que os animais associem esse novo conhecimento com algo prazeroso, é colocar esse paninho por baixo do comedouro do seu animal. Isso faz com que ele associe o cheiro do animal que ele está conhecendo naquele momento com algo prazeroso, que é a comida que ele está ali se alimentando. E mais uma vez, não tem uma regra que determine quantos dias que essa fase vai durar. Você deve observar as reações do seu animal. A partir do momento que ele começar a ficar mais relaxado, mais à vontade, comendo com apetite, mesmo tendo o paninho com o cheiro do outro animal, aí sim você já pode passar para a fase seguinte do processo de adaptação. A fase 3 do processo de adaptação é a fase onde que tem contato visual entre os animais, só que existe uma barreira física como forma de proteção. Para fazer esse processo, essa fase, a gente vai colocar o animal que está chegando na nossa casa dentro de um transportador, de uma caixa transportadora, e vai colocar no centro da sala, onde que o animal, sentado de um quarto, onde que o nosso animal antigo tem como um ambiente que ele tem referência, como um ambiente que ele domina. Colocando o novo animal no centro dessa sala, a gente vai espalhar petiscos ao próximo dessa caixa. Primeiro mais distante, e à medida que o nosso animal vai conseguindo interagir, vai observando a caixa transportadora, a gente vai cada vez mais aproximando os petiscos do onde que o novo animal está. A forma da gente ver que o nosso animal antigo está se familiarizando com o novo animal é através da observação. Ele vai ter contato visual ali e ele vai começar a fazer aquelas marcações que a gente já falou, esfregando o rostinho ali na caixa transportadora, esfregando os ombros, o costado, de forma que ele tente deixar o cheiro dele ali. Observe como é que seu animal vai reagir. Se ele vai ficar com aquela posição de acuado, querendo atacar, fazendo aquela posição com as garras abertas, ou se ele já vai estar mais relaxado, mais à vontade, comendo os petiscos, interagindo com o novo animalzinho ali dentro. Ele estando mais à vontade, estando relaxado, a gente pode ir prosseguindo no processo de adaptação. Você que tem mais de um gato em casa, conta aqui pra gente nos comentários como que foi o processo de adaptação, como que foi o processo da chegada do novo animal na sua casa. A fase 4 do processo de adaptação vai acontecer contato físico entre os animais, só que você vai estar no ambiente supervisionando. Então vai ser uma fase de contato supervisionado. O ideal, o ponto mais interessante, é que esses animais estejam usando guia peitoral, para que se porventura aconteça algum acidente, eles se estranhem, comecem a brigar, a gente consiga puxar os animais e a gente estabelece distância entre eles. Mas a gente sabe que nem todo gato é acostumado, é adaptado a fazer uso de peitoral. Tem alguns animais que vão se sentir extremamente agredidos. Eles vão ficar mais incomodados com o peitoral do que propriamente com a presença de um outro animal dentro de casa. Então, se o seu animal não permite o uso de peitoral, tente fazer ele sem mesmo. O ideal é que a gente faça num ambiente que seja mais aberto. Não aberto de janela e de porta, mas um ambiente que não tenha tanto obstáculo. Por exemplo, armário com porta onde os animais consigam entrar lá dentro,
ou se é um sofá que tenha espaço por baixo, que os animais consigam entrar ali por baixo, porque se porventura eles entram dentro desses espaços de difícil acesso para a gente e começam a brigar ali dentro, a gente vai ter muita dificuldade, até conseguir arrastar um sofá, até conseguir tirar eles de dentro de onde está acontecendo a briga, pode ser um processo tarde e eles já estejam muito machucados. Então tente fazer num ambiente mais aberto, onde que não tenha tanto obstáculo, para que seja fácil a intervenção caso aconteça algum problema. É interessante também que seja usada aquelas luvas de proteção para que, se porventura tem que fazer algum acesso mais rápido, alguma retirada do animal mais rápido, e ele crave as unhas ou morda, a gente não se machuque. Então, se puder fazer uso daquelas luvas de proteção, é uma ideia muito interessante. Já a fase 5 é onde os animais vivem dentro de casa, convivem sem ter contato supervisionado. Então, eles vivem, têm contato físico e não precisa de ficar ali supervisionando para ver se não vai ter briga. Ao longo de todas essas fases, é interessante que a gente faça muito carinho no animal que já vive conosco. Porque, afinal de contas, o foco do processo de adaptação é o animal que já vive com a gente. Porque é ele que está recebendo um novo animal dentro de casa, é ele que está tendo o que dividir o espaço dele. Então, petiscos são muito interessantes a gente fazer uso, carinho mesmo, brincadeiras. Então, sempre lembre-se que o foco do processo de adaptação é o animal que já vive com você. A gente tem que lembrar também o comportamento dos felinos. Eles são animais que não se socializam tão muito bem. Então, se o relacionamento entre o animal que já vive com você e o novo animal for de um tolerar o outro, já está de bom tamanho. Só o fato deles não brigarem, a gente já está por muito bem satisfeito. Se porventura um acolher o outro, forem excelentes amigos, brincarem, show de bola, melhor ainda. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que respeitar os nossos animais, tem que respeitar o comportamento dos gatos. Uma coisa que a gente tem que ter em mente durante todo o processo de adaptação, o foco no animal que já vive conosco, para ele não se sentir agredido, não se sentir invadido, e fazer com que o animal que está chegando para conviver com a gente não sinta medo, não tenha nenhum tipo de trauma na sua chegada em nossa casa. Então, todo esse processo tem que ter muita calma, muita paciência, respeitar muito os animais. A gente tem que lembrar que eles estão... novos laços estão se formando. Então, tem que ter muita paciência, muita calma, para que esse processo seja tranquilo e que eles possam conviver de forma tranquila, harmoniosa, pro resto da vida. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Deixa seu like aqui pra gente, pro YouTube ver que o nosso conteúdo é de relevância e possa levá-lo para até mais pessoas. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.